Bom, dando continuidade ao vídeo anterior, tá? Eu vou continuar apresentando o assunto inicialmente abordado, né? É, Vamos ver aqui. Bom, tinha falado sobre aspectos iniciais sobre energia e não adianta nada falar, comparar as diversas fontes de energia, dizer que uma é boa, outra é ruim, outra é melhor, outra é pior, ou menos melhor, menos pior, o que seja, né? Não adianta muito tecer qualidades, vantagens e desvantagens, uma em detrimento da outras, se não levar em consideração diversos fatores, porque nós podemos diferenciar, né, as diversas fontes de acordo com os diversos fatores que estão aqui, né? Bom, são muitas fontes de energia, né? Desculpa, tá certo, muitas fontes de energia, ou melhor dizendo, né, muitas tecnologias de conversão de energia, mas vou abordar aqui inicialmente apenas a geração elétrica. Bom, existem várias formas de converter energia, né? Por exemplo, mecânica elétrica, química elétrica, térmica e elétrica, ou inverso, elétrica e térmica, elétrica e mecânica e química, enfim, né? O ser humano está aí, né? Bem criativo, né? Toda a sua história desenvolveu aí diversas soluções, tecnologias diversas, só que apenas umas ou outras que se consolidaram devido a alguns fatores que eu vou citar aqui. Bom, fatores que viabilizam e viabilizam. Basicamente, o sucesso de uma tecnologia vem, muitas vezes, do fracasso da outra. Então, por exemplo, uma tecnologia que estava fadada ao sucesso, estava tendendo ao sucesso, de repente, ela pode ser descontinuada, digamos, né, de diminuir a sua participação. Bom, vou explicar melhor. Muitas fontes de energia elas são preponderantes em alguns países devido a esses dois fatores aqui, a meu ver, um dos mais importantes. Custo de instalação e também, e também custo de operação e manutenção. Então, vou dar um exemplo. A geração termoelétrica, usando combustíveis fósseis como carvão, gás natural, ela possui um baixo custo de instalação do que a hidrelétrica, por exemplo. Porém, por conta, né, do custo do insumo combustível fóssil, a termoelétrica possui um custo de operação e manutenção muito maiores do que uma hidrelétrica, porque o seu insumo é gratuito. Seu insumo energético, no caso, é água. Então, quando fala em custo de instalação, ele leva em consideração diversos fatores, como, por exemplo, custo da aquisição do terreno, das terras, onde vai ser instalado, né, as benfeitorias, o custo para instalar a obra em si, tá? E se não tiver alguma taxa eventual aí de licenciamento, enfim, né? Custo de operação e manutenção, né, envolve o custo do insumo energético, por exemplo, gás natural, carvão, óleo combustível, biomassa, o que seja, biomassa nobre, dedicada, né, como, por exemplo, eucalipto, ou biomassa residual, como bagaços, palhas, resíduos industriais, resíduos agroflorestais, agrícolas, o que seja, né? E também leve-se em consideração os custos relacionados aí à troca de equipamentos, substituição, reparos, né, entra na parte da manutenção e também os encargos trabalhistas, salários dos colaboradores, né? E se não tiver adicionado ele pagamento de royalties, né, que são taxas que o poder público cobra de determinadas atividades decorrentes aí ao impacto ambiental causado no determinado local, ou pelo fato de ter uma ocupação permanente, onde há uma impossibilidade de, de dedicar aí aquele local, aquele terreno ser usado para uma outra atividade produtiva. Não adianta nada levar em consideração custos se não tiver alguns elementos, como, por exemplo, a aprovação por órgãos competentes mediante estudos e relatórios de impacto ambiental. Tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas existem diversos documentos em que os empreendedores devem elaborar para apresentar ao público, ao poder público, né? Ao poder público eu falo prefeituras, estados, União, e o público por meio de reuniões, apresentações ao público, né, sobre um projeto, né?
apresentações, por exemplo, em câmaras municipais, associação de moradores, assembleias legislativas, o que seja, onde é permitida a entrada do público, ou um acesso um pouco mais restrito aí, ingresso de representantes de entidades, órgãos civis diversos, tá? Onde, nestas apresentações, nesses documentos devem estar transparentes, claros, mostrando com detalhes os seus impactos, as consequências de uma determinada atividade econômica, né? Impactos ambientais, sociais e econômicos, tá? Então, tem lá estudo, um relatório ambiental preliminar, também chamado de RAP, licença de instalação, licença de operação, estudo de impacto no meio ambiente, enfim, né? Impactos à fauna, à flora, ao solo, à água, ao ar, né? À atmosfera, enfim. Dentro desses relatórios, né, deve estar aí impactos ambientais diversos, né? Claro que é muito difícil mensurar sem subjetividade os impactos, comparar os diferentes impactos por atividades totalmente diferentes. Vamos supor, comparar a geração eólica à geração termonuclear, né? Que cada um tem seus impactos. Fator de emissão, aí no caso é uma emissão direta e indireta. Emissão direta, por exemplo, queimar carvão, gás natural numa termoelétrica, aí é sua consequente emissão. E também as emissões indiretas decorrentes ao transporte dos insumos para a construção de uma usina, como metais, turbinas, geradores, concreto, enfim, que é algo um pouquinho mais difícil de mensurar, e mais difícil de mensurar se tratando de usinas mais antigas, né? Porque, por exemplo, uma usina aí até a década de 90, possivelmente, não há, com tantos detalhes e informações que possam ser utilizados, né, para subsidiar um estudo como esse. Tá? Aspectos tecnológicos e disponibilidade de tecnologia nacional, em alguns países, vamos dizer, muitos países, né, há uma prioridade acerca das soluções em que o determinado país tem um certo domínio. Por exemplo, a França desenvolveu, é um dos líderes na tecnologia de geração termonuclear, né? Tanto que, por consequência, mais da metade da energia elétrica vem desta fonte, né? No Brasil, né, devido aos seus aspectos naturais, né, priorizou a geração hidrelétrica e também, por consequência, gerou toda uma cadeia produtiva acima disso, né, que é projetos e confecção de turbinas, condutos forçados, todas as soluções necessárias para uma instalação hidrelétrica, por exemplo. Um item que é muito desafiador aí, em especial para empreendimentos e locais ermos, especial eólica, hidrelétrica, né? Então tem que focar aqui. Logística, estrutura de instalação, operação e manutenção favoráveis. Para condução dos equipamentos, é necessário que haja uma adaptação, haja aí um remodelamento das vias ou construção de vias novas, se tiver. Às vezes, a construção de vias para conduzir os equipamentos, ela pode ser frutífera, pode ser boa, né? Gerando aí um aumento e incremento da atividade econômica no local onde foi instalada essa usina. Pode haver um impacto positivo também, né? Disponibilidade de insumos e sua intermitência. Intermitência é mais em geração renovável, né? Então, disponibilidade de insumos para construir uma hidrelétrica, obviamente precisa de água, né? E é necessário que faça o estudo hídrico, isso, levantamento do histórico, da vazão, pluviosidade, tá? E estudo de uma tendência, isto é, o que é previsto no futuro. Intermitência, né, fala sobre a variação do fornecimento do insumo energético. No caso da hidrelétrica, uma intermitência digamos, volumes, né, vazão de água nos rios, que variam, né, dependendo do clima, dependendo do nível de pluviosidade. E, em alguns casos, especialmente de geração nuclear, há uma necessidade de estudar projetos de descomissionamento, né, levantar os impactos ambientais causados, sociais e econômicos também, causados pela sua desativação, e às vezes até mesmo seu total desmonte e recuperação da natureza, né, do local onde ela foi instalada. E a recuperação dos equipamentos, se for o caso, tá? Quando fala reciclagem, pode ser usado em outros empreendimentos ou simplesmente destruir
e misturar aí o material reciclável que tem no mercado. Junto com isso, é necessário, essencial, estudar os impactos econômicos e sociais, pensando assim, como é que era a atividade econômica numa região altamente impactada, antes e depois do empreendimento. É a mesma coisa, por exemplo, qual o estudo da implantação de pastagens no local onde naturalmente existiam cultivos agrícolas, e que exige grande mão de obra, por exemplo, hortaliças. Né? Fazendo a comparação, né? Sabe-se que hortaliças geram muito mais renda, muito mais emprego do que pecuária extensiva, né? Aí onde eu quero chegar. Então, é bom comparar os benefícios antes e depois, e verificar mesmo se os benefícios econômicos, a alta renda que pode gerar, vai realmente impactar positivamente uma comunidade. Eu coloquei curva de aprendizagem aqui também, que é o estudo passado, presente e, dependendo da situação, tendência, da queda do custo de um projeto, queda do custo de uma tecnologia. Aí se vê muito, por exemplo, curvas de aprendizagem ou de aprendizado de módulos fotovoltaicos, que recentemente, né, tem sofrido aí uma queda importante aí do seu custo, né, do custo chamado OPEX, que é o custo de... Não, desculpa, CAPEX, que é o custo de instalação, né? E eu falei OPEX também, né, cuja operação não é o caso aqui. Quer dizer, até pode ser também, tá? Eu coloquei aqui eficiência energética e exegética, mas é mais assim na parte termodinâmica, não vou entrar em detalhes aqui. Análise do ciclo de vida, eu estudo na área de engenharia ambiental e que visa analisar um produto ou um processo, né? Então, a análise do ciclo de vida da geração hidrelétrica de uma usina hidrelétrica específica. Aí faz toda uma análise dos impactos diretos e indiretos, emissões durante a operação, emissões durante a sua construção, por exemplo, emissões dos caminhões que transportaram a areia para a construção para a elaboração do concreto, né, para a construção da usina, tá? E aí dá para fazer umas comparações muito interessantes, né? Comparar aí qual o impacto ambiental maior, o de uma hidrelétrica ou de uma termoelétrica? Ter um livro em papel ou ler no computador? Tá? Então, dá para pensar em muita coisa. Impacto ambiental do leite de vaca ou do leite de arroz? Tá? Aí, todos os pontos também. Fator de capacidade nada mais é do que a relação entre o quanto de energia gerou em um período versus o quanto de energia se uma determinada usina tivesse operando a plena capacidade naquele período. Bom, um valor que vai de 0 a 1, né, porcentagem. Então, é melhor, né, que uma usina elétrica tenha o maior fator de capacidade possível. Uma usina pode operar dessa forma, totalmente parada ou totalmente 100% a plena carga, ou em cargas parciais. Aí vai depender da disponibilidade do insumo, vento, sol, água, sólidos, líquidos, gasosos, né, combustíveis, enfim, né? Por exemplo, a usina de Itaipu tem o fator de capacidade média, vamos colocar, claro que depende do ano, entre 0,8 e 0,85, que é um fator bastante alto. Embora tenha usinas aí no Brasil mesmo com fator de menos de 20%, 0,2. Então, depende muito assim da disponibilidade do insumo. O cálculo é basicamente assim: o quanto, vamos supor, o quanto que gerou no determinado ano sobre aquela potência vezes 8.760 horas, que é o número de horas por ano, 24 vezes 365, tá? Área direta ou indiretamente ocupada, por exemplo, uma hidrelétrica, ter lá, né, a área ocupada pela casa de máquinas e a área ocupada devido ao lago artificial, tá? Numa termoelétrica a carvão, não deve pensar apenas na área da usina, mas também pensar na área do local onde é extraído o carvão, tá? A não ser que seja em subsolo. Geração de resíduos ou subprodutos, tá? Então, é necessário verificar, né, essencial, vamos dizer, obrigatório, verificar as consequências da geração de energia, tá? Uma termoelétrica, né, mas digamos que o resíduo não é comum, é o fluido, né, o gás gerado, né, pela queima, tá, do combustível e também, muitas vezes, a emissão também do vapor de água. Considerações sobre tecnologia de conversão de energia.
algumas informações aí só para balizar, né, a minha explicação. Não adianta nada investir, ficar preocupado com fontes de geração, investir, até mesmo gastar, dependendo do contexto, em fontes de geração, se não estudar o local, né, onde vai ser consumida essa energia. Nós estamos falando de eficiência energética. Por exemplo, numa casa, em vez de instalar 8 placas, depois de uma análise, você pode concluir que pode instalar 5, 6 placas. Por quê? Porque foi levantado os pontos de onde a energia elétrica o consumo pode ser minimizado. Isso se vê principalmente em grandes consumidores como indústrias. Tá? Custo de geração versus custo de racionalização, dependendo da economia, o custo, o resultado é muito maior com eficiência energética do que instalar um módulo fotovoltaico no telhado de uma casa, por exemplo. Deve-se atentar também à possibilidade de mudanças de hábitos futuros, embora seja algo muito difícil, mas dá para comparar, por exemplo, talvez fugindo um pouco do assunto, o quanto, né, que uma família típica consumia antes, na década de 80, e quanto consumia agora. Por exemplo, os televisores de antigamente consumiam muito mais energia do que de agora. Agora é muito mais como notebooks e smartphones, mas 20 anos atrás eram PCs, computadores pessoais com telas enormes que consumiam bastante energia. Atualmente os aparelhos de ar-condicionado e geladeiras atualmente são mais econômicas do que antigamente. Só que, outra coisa também, era mais comum ver famílias assim, de média para alta renda, vários televisores numa casa. Agora é muito mais difícil, né? As pessoas estão procurando um pouco menos a televisão, porque tem computador, smartphone e outras formas de entretenimento. As lâmpadas, né? A iluminação atualmente, as lâmpadas atualmente, elas são muito mais econômicas, né? Não tem nem comparação. Mas também porque o custo, o quilowatt-hora aumentou muito nos últimos anos, nas últimas décadas. Então, até mesmo o custo por renda aumentou. A participação do custo da energia elétrica na renda familiar brasileira aumentou. Então, há uma necessidade muito grande, né? Preocupação dos consumidores aumentou, lógico, há uma preocupação muito grande acerca disso, né? Obter equipamentos mais econômicos e repensar, será que eu preciso realmente disso? Será que eu preciso gastar com isso? Eu ouço muito falar de gente que está desistindo aos poucos, né, de usar o ferro de passar roupa, por exemplo. Tá? Vamos lá. Eficiência energética nas indústrias, setor terciário nos transportes, porque, né, as principais agentes consumidores são eles, de energia elétrica. Tá? Quando eu falo transportes, né, a longo prazo, podemos pensar até nos carros elétricos. Perfil de geração versus perfil de consumo de energia elétrica, tá? Basicamente, né, mais ou menos o que gera é o mesmo que consome, tá? E sempre tem as perdas, né? Perdas lá da transmissão, da distribuição, enfim. Vou dar uma parada aqui, é bem rápido, tá? Por conta de um pequeno imprevisto. Coisinha bem rápida aqui, uns 30 segundos. Tem como. É bem rápido. Oi, tudo bem? Oi, Rainha. O que manda? Tá bom então. Eu tô em casa. Beleza então. Tá joia então. Beijão, eu te amo. Tchau, tchau. Bom, retornando, eu vou aqui retornar aqui a apresentação.
Vamos lá. É, eu falo assim também, quando fala perfil de geração versus perfil de consumo, há uma dificuldade muito grande por parte dos agentes públicos dar uma equilibrada, porque basicamente, né, que é gerado precisa ser consumido. Então, muitas vezes há falhas, um exemplo bem prático, lâmpadas piscando, né, devido a alterações, né, no comportamento da energia elétrica, tensão, corrente e frequência, principalmente tensão. Então, porque às vezes vê as lâmpadas do nada, piscando, diminuindo a luminescência, ou às vezes até mesmo rapidamente TVs, geladeiras, aparelho de ar-condicionado desligando do nada. É por conta de alguma perturbação na rede elétrica, muitas vezes por causa do desequilíbrio entre geração e consumo. Tá? Então, tem fontes de energia que são mais fáceis de você gerir, outras mais difíceis. Quando falo gerir, é gerar na mesma proporção que o consumo, sempre levando em consideração as perdas que tem na transmissão e na distribuição. No Brasil, é uma das maiores do mundo, perdas de 15% devido aí às longas distâncias percorridas entre a geração e o consumo, algo que tende a diminuir, principalmente com a popularização da geração fotovoltaica nos telhados das casas. Tá? Bom, comentei aqui sobre intermitência, que é um desafio, né? Embora essa intermitência, ela não vou dizer que é benéfica, mas a intermitência de uma fonte é equilibrada com a outra. Como assim? Por exemplo, no Brasil, fala-se muito da diminuição, né, do nível da água dos reservatórios, porque o Brasil, a maior parte do Brasil, possui o regime pluviométrico, né, proveniente do clima tropical. Então, isto é, o clima tropical que pega aí boa parte do território brasileiro, que pega a maior parte das nascentes dos rios, onde estão instalados aí a maior parte do potencial elétrico do Brasil, por exemplo, os rios da Bacia do Paraná, São Francisco, por exemplo, e depois, também Bacia do Araguaia e do Rio Tocantins. Então, tem uma época, né, maio, junho, julho, não vou dizer, maio não, desculpa, mas junho até setembro, que chove menos, que em compensação, ela é parcialmente suprimida pela biomassa, principalmente bagaço de cana. Mas mesmo assim, há uma necessidade aí, por exemplo, da importação de energia elétrica da Argentina e também da geração termoelétrica por meio da queima de gás natural, tendo como consequência o aumento da tarifa, desculpa, aumento do custo da energia elétrica e, por consequência, a tarifa, né? Porque é normal, né? Infelizmente, na minha opinião, chega no inverno, né? A tarifa de energia elétrica está na bandeira vermelha. Daqui a pouco eu mostro isso. Armazenamento de energia como fonte de energia, porque em algumas situações não é conveniente instalar um projeto de geração de energia pensando em gerar energia apenas em um curto período de tempo. Tá? Então, essa tem uma solução aí, né, que é os projetos, né, de armazenamento de energia elétrica. Tá? No momento aí uma usina gera a mais, né, ou todo o sistema elétrico nacional gera a mais, que pode ser armazenada essa energia, que possa ser utilizado no horário de pico, por exemplo, entre 6 da tarde e 9 da noite, dependendo do lugar, né? Usinas hidrelétricas como grandes armazenadoras de energia elétrica. Então, até a partir dos anos 2000, mais ou menos, acho que até antes da década de 90, falava-se muito dos impactos ambientais causados pela geração hidrelétrica, né, formação de grandes reservatórios. Então, muitas das usinas, até então, que elas eram consideradas usinas reservatório, onde a água alcançava, né, chegava no lago artificial e era acumulada, era reservada, armazenada para ser usado em um outro momento, questão de dias, até mesmo meses. Mas o impacto ambiental causado, né, pela área alagada era muito maior. Então, houve a necessidade de se priorizar projetos de usina a fio d'água, onde a área alagada é menor, porém a capacidade de armazenamento de água diminuiu. É o que aconteceu com a usina de Belo Monte, que é uma usina a fio d'água, cuja área alagada é em torno de 400 quilômetros quadrados, 450 mais ou menos, mas antes ela tinha o projeto de uma usina
com potencial muito próximo, com uma área alagada de 1.200 km², se não me engano. Só que desse de 1.200, o que, que acontece? Ela teria um volume de água maior e aí poderia gerar mais energia durante o ano. Por quê? O Rio Xingu, onde está instalada a usina de Belo Monte, ela não tem usinas hidrelétricas a montante para regularizar a vazão. Então, o que acontece? Tem momentos em que todas as turbinas, ou praticamente todas as turbinas, estão a plena carga, estão em plena operação na usina de Belo Monte, devido aí à grande vazão de água, mas tem momentos que a vazão de água é menor e aí tem apenas algumas poucas turbinas em operação. E aí fica aquela questão, né? Será que o investimento foi bem feito? Né? Uma discussão bem longa aí. Por que investir mais no Sistema Interligado Nacional? Bom, você não sabe, né? Sistema Interligado Nacional é toda uma rede de linhas de alta tensão que conecta todos os estados, né? A partir desse momento estou fazendo esse vídeo, o único estado que não tem conexão é o estado de Roraima. Ele pega aí em torno de 98% da população brasileira, tá? Mais ou menos 98% da população brasileira, e os 2% restantes, né? Eles estão restritos aí a geradores isolados, tá? Sistemas isolados, onde o custo da geração elétrica é muito maior porque consome óleo diesel de origem fóssil. Então, por exemplo, se uma usina de Itaipu, vamos supor, não tenho certeza do valor, mas vamos supor que gere aí uma energia elétrica ao custo de 50, 60 reais o megawatt-hora. Certamente um gerador, um sistema isolado, o custo dela é mais de 1.000. Então, pense aí imagina aí a situação, né? Então, o custo da energia elétrica em sistemas isolados é muito maior do que no sistema interligado nacional, onde há uma competitividade entre as fontes e, lógico, dá-se a prioridade a fontes mais baratas, tá? Mesmo, por exemplo, pensando aí em investir em sistemas de armazenamento de energia, que é algo mais caro, mas às vezes compensa em comparação uma geração muito cara, vamos supor uma situação emergencial. Depende da situação, compensa comprar energia elétrica da Argentina do que investir aí numa uma planta elétrica com custo mais alto por algum motivo, né? Outra situação muito interessante, né, é que até poucos anos atrás praticamente só se falava em geração centralizada, que é o quê? Geração, transmissão e distribuição. Quando fala em geração distribuída, é pensando assim no geração no próprio local de consumo, como a geração fotovoltaica. Ontem eu vi uma notícia que no Brasil já alcançou 1 milhão de residências, né, os projetos fotovoltaicos, mas um potencial muito maior que isso, né? Imagina quantas casas tem no Brasil. Isso graças a uma resolução da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, que é número 482 do ano 2012, mas é claro, né, que essa resolução já foi atualizada várias vezes. A preocupação é acerca das perdas na transmissão. Quanto maior a distância entre a geração e o consumo, maiores são as perdas. E também o conflito entre geração hidrelétrica versus a disponibilidade de água dos rios para fins de transporte hidroviário, irrigação e saneamento, principalmente regiões onde a densidade demográfica é grande. Participação das matrizes energéticas e elétricas, eu falo assim, do equilíbrio entre as diversas fontes que deve ter, né? Não deve depender muito de uma fonte elétrica. Por exemplo, no Brasil ainda há uma dependência muito grande das hidrelétricas, e isso não é um ponto bom, na minha opinião. Por quê? Porque chega lá no inverno, tem menos água nos reservatórios, aí tem que depender de fontes mais caras, como as termoelétricas. E é um assunto longo aqui, mas alguns pontos devem ser levados em consideração, né? Por que a energia elétrica é muito mais cara do que teria que ser exatamente, devido à inserção de subsídios e impostos em encargos diversos, tá? Subsídio nada mais é do que você pagar, você ajudar a pagar energia elétrica, ajudar o outro a pagar energia elétrica. Por exemplo, tem subsídios para sistemas isolados da Amazônia, como eu falei agora há pouco, que é a geração muito mais cara, então o resto do Brasil ajuda do pagamento, né, da geração de energia elétrica na região da Amazônia, em Fernando de Noronha, por exemplo.
como também há subsídios aí para os diversos consumidores, como empreendimentos agrícolas, saneamento básico, famílias de baixa renda, enfim, né? E também devemos pensar em algumas soluções, né? Por exemplo, aquecimento solar de água para o banho, né? Aqueles coletores solares. Eles não são tão novos, mas por que muita gente não instala nas suas casas? Porque o custo de instalação é muito alto e fazendo aí o cálculo de viabilidade econômica, você vê que não é viável. É aquela história de você economizar R$ 100, mas você tem que investir 10 mil. Será que vale a pena? Se for ver dessa forma, talvez até valha a pena. Claro que depende muito do número de famílias. Assim, você vê muito sistemas de aquecimento em hotéis, em grandes empreendimentos. Em casas é mais comum em comunidades de baixa renda, assim, desculpa, não comunidades de baixa renda, mas loteamentos populares, tá? Onde teve um forte subsídio do, do poder público, né? Custo social do chuveiro elétrico, onde eu quero chegar? É o tal de internalizar uma externalidade. Porque, assim, o brasileiro, né, uma casa típica brasileira, é comum ter chuveiros elétricos. Só que um chuveiro elétrico, vamos colocar aí o valor, R$ 50. Ah, mas qual é a potência? Vamos supor, 5 kW. Mas quanto custou para o poder público investir em geração, transmissão e distribuição para levar energia elétrica para aquele chuveiro? É um valor muito maior. Então, assim, o que seria internalizar uma externalidade? Por exemplo, é substituir uma fonte, neste exemplo, uma fonte, não, desculpa, mas um equipamento mais barato, como chuveiro elétrico, para o equipamento mais barato, mais caro, que é, por exemplo, aquecedor a gás natural, ou gás de botijão de gás de cozinha, em que esses aquecedores a gás, eles necessitam, né, de menos recursos públicos para investir na sua cadeia produtiva. Tá? Trocando em miúdo, eu vou tentar resumir. O chuveiro elétrico, a população gasta, a pessoa, a família, gasta pouco, mas a sociedade gasta muito. Ao passo que o aquecedor a gás, aquela pessoa, o usuário, gasta muito, mas a sociedade gasta menos. Tá? Só uma curiosidade, não é uma crítica. Gerenciamento pelo lado da oferta vezes demanda. Até a década de 80, havia uma preocupação acerca assim, de investir mais em geração esperando resultados. Então, até a década de 80 no Brasil, investia-se muito na geração elétrica, né? E depois que vinham aí os agentes consumidores, havia uma certa abundância de energia elétrica, o custo era mais baixo. Aí depois, por motivos diversos, né, os custos aumentaram, e aí pensou não mais em gerenciar pelo lado da oferta, da disponibilidade, mas sim aumentar a oferta graças ao aumento da demanda. Eu estou instalando aquela usina porque eu sei que tem uma demanda reprimida. Bom, é só um breve comentário, né? Não adianta muito falar sustentabilidade e meio ambiente se não atentarmos aí no conforto, no custo, né? Porque não adianta, ninguém vai querer pensar em meio ambiente gerando desconfortos pessoais, racionando e gastando muito, né? Eu tenho amor ao meio ambiente, vou gastar muito mais por conta disso. Isso não existe.